Estamos iniciando mais um episódio do Empreende Investcast, onde já contamos muitas histórias de empreendedores da nossa região e hoje estamos com mais um case de sucesso. Estamos aqui então com o médico Rafael Lazarotto, nascido em Chopinzinho, de Chopinzinho para o mundo, né? Porque foi se formar lá em João Pessoa, na Paraíba. Rafael, seja bem-vindo. Agradeço por estar colocando à disposição aqui o seu tempo. Me conta um pouquinho mais, Rafael. Quem é Rafael Lazarotto? Obrigado. Agradeço muito pelo convite, né, do podcast. Já acompanho o podcast de vocês. A gente tem amigos em comuns, inclusive, que já deram entrevista aqui. A ilustre presença, a graça da presença aqui. E Rafael é um menininho de 1,64 m, que nasceu lá em Chopinzinho, interiorzinho do Paraná, aqui próximo à nossa cidade. Desde muito pequeno quis seguir a área da medicina, tiveram vários entraves até chegar lá, né? A gente sempre pensa que ser médico é aquele cara que anda de branco, bota um jalequinho, um estetoscópio no pescoço, uma canetinha, mas o fardo que vem atrás de tudo isso daí, né, é o que a gente acaba aprendendo, né? Aquele calo que a gente diz que a vida vem trazendo pra gente, ele vem trazendo a nossa profissão também. E de Chopinzinho a gente veio a Pato Branco, né? Veio em 1995 para Pato Branco. Meu pai recebeu uma proposta de emprego. Minha mãe, desde muito pequeno, trabalhava como zeladora de um convento. Meu pai trabalhava como operador de máquinas de uma prefeitura, na prefeitura de Chopinzinho, qual a cidade que eu nasci. E aí ele recebeu uma proposta para vir trabalhar aqui numa empresa, recebeu 10% da sociedade da empresa para poder vir para cá. Como ele tem esse contato muito fácil com as pessoas que trabalham nas prefeituras, então ele ia ser o vendedor, né? Iria visitar, ia ser o vendedor. E daqui para diante foi onde, desde pequeno, surgiu esse desejo de ser médico. Olha só, aí já temos algo que a gente quebra como é que vai, eu não vou lembrar a palavra agora, estereótipo, de, quando a gente olha o médico, automaticamente você pensa assim, é filho de médico. Exato. Opa, você tá falando de uma família simples, comum de um brasileiro. Você já não vem de filho, você já é fora da curva, porque já não é filho, porque quando a gente olha para o médico, automaticamente hoje, que nem comentei, né, a minha esposa atuando também lá no curso de medicina, o que a gente vê geralmente é que o filho já está seguindo os caminhos dos pais, né? E você, já é algo diferente. Mas em que momento, Rafael, que tu pensou assim, eu quero ser médico? Qual foi o momento que deu aquele estralo? Até foi engraçado, porque eu já tinha esse desejo, né? Não sabia se ia ser palpável ou não, justamente porque não tinha faculdade de medicina aqui, né? O interior do Paraná aqui não tinha. A gente sempre vem com aquele estereótipo também, aquele estigma, eu digo, de passar numa faculdade de medicina, você precisa estudar muito. E de fato, a gente precisa estudar muito para passar na faculdade de medicina. Mas nessa empresa que meu pai foi convidado para trabalhar, então é uma empresa de máquinas pesadas, carregadeira, patrola, essas máquinas rodoviárias. E eles vendiam as máquinas e faziam manutenção também. Então eu tinha muito contato, né, com todos os trabalhadores da empresa e eu sempre gostei das coisas brilhosas. Daí eu olhava para o soldador, então ele estava soldando lá, falei meu pai, olha, acho que eu quero ser soldador. Né? Não quero ser empresário, eu quero ser soldador. Ele falou, se você não vai ser soldador coisa nenhuma, né? Não desmerecendo nada, então, foi a primeira vontade que eu tive foi de ser soldador. E aí eu pensei, se eu não vou ser soldador, então eu vou fazer medicina. Vou ir para fora, vou para qualquer lugar que for, mas vou fazer medicina. Não quero ficar como empresário, não quero seguir os negócios da família. Até porque a matemática não é o meu forte, né? Nem um pouquinho, né? Se eu for fazer cálculo aqui, ainda bem que inventaram a calculadora, né? É só a gente saber operar ela, né? E ele queria que eu fizesse engenharia mecânica. Então eu falei assim, Jesus Cristo, se eu fizer engenharia mecânica com toda a matemática que tem lá dentro, eu vou jubilar várias vezes. Hoje eu estaria de barba branca qual eu tô, mas ainda tentando passar no primeiro semestre. Então a medicina é uma paixão, né? Porque eu brinco que não é exata, né? 1 mais 1 nunca vai dar 2 na medicina, pode dar o número que você quiser. Todo médico vai olhar para o paciente com um objetivo de transformar a vida dele de uma forma muito melhor. Às vezes a gente pode dar várias voltas até chegar naquele objetivo, às vezes a gente pode até ir direto. E aí é que
faz com que a gente saia, levante, vai estudar, entre em grupos de mentorias, comece a fazer cursos, saia um pouquinho daquela caixinha de pensamento tradicional, né? Então, com um olhar mais integrativo, uma visão muito mais holística, tentando não segmentar mais o paciente, mas olhar ele com corpo, alma e coração, que é o que a gente deve ver, né, hoje em dia nas pessoas. Olha só, e para tu ver, né, que a tendência sempre é essa, é você olhar a profissão dos seus pais e meio que já e vai alinhando ali, né, porque teoricamente o caminho, teoricamente, parece ser mais fácil. Então tu tinha tudo para ser um engenheiro mecânico, engenheiro ali da área e, opa, não. Nossa, se eu te contar. Não, eu fiz bastante coisa. Antes de chegar na medicina, eu fiz muita coisa. Comecei sistemas de informação. Aí eu falei assim, sistemas de informação, legal. Foi a primeira turma de sistemas de informação aqui do Mater Dei. Cálculo também. Aí chegou, eu lembro ainda da época do Fernando Fiorentin, né? Essa galera toda. E época de programação, eu lembro só de if then else. A única coisa que eu lembro. Teve uma prova de lógica na época, né? Com toda a minha sabedoria, sapiência de matemática. Teve uma prova de lógica, valia 10 a prova, eu tirei 0,5. Falei assim, existe uma coisa que não é nem lógico eu estar aqui. Então assim, esse eu não vou fazer não. Vamos partir dessa para outra. E aí, fiz direito, 6 meses de direito. Aí falei, nossa, é muito teórico demais para minha cabeça, não vai dar certo não. Aí fui para enfermagem, que era uma área muito afim à medicina, né? E eu acredito que a enfermagem ela me deu uma base muito grande. Cursei enfermagem, fui da segunda turma da FADEP ainda, né? Da Unidep agora, mas a antiga FADEP. Terminei em 2006, dei aula, já dei aula na faculdade, já fui convidado a dar aula na faculdade. Depois disso eu falei assim, olha, tô ganhando super bem, né? Mas quero ir atrás do meu sonho. Aí tentei fazer vestibular, não consegui passar aqui. Falei, vou tentar a vida fácil, né? Tentar a vida fácil, que é aquilo que a gente sempre pensa, né? O brasileiro sempre tenta trilhar caminhos fáceis. Vou pra Argentina. Aí eu fui pra Argentina. Só isso, quando você foi para a Argentina, que ano que era? 2006, 2007 eu fui pra Argentina. Legal. Então, terminei ali, dei a aula no final do ano de 2007 para 2008 fui pra Argentina. Aí na Argentina, é aquele negócio, muito fácil entrar, você não precisa fazer vestibular, maravilha, espetacular. Falei assim, é tudo que eu quero, né? Não precisar fazer vestibular e sair de lá médico. Mas o ensino médico na Argentina é uma coisa assim surreal, é extremamente forte, extremamente pesado. Não à toa que a UBA, que é a Universidade de Buenos Aires, está entre as 20 melhores do mundo. Hoje desbancou a USP. Então, se a gente for olhar para esse cenário, a média lá era 4. Super fácil, né? Chegar num 4 é tranquilo, 40% de uma prova, quem não faz? Entramos em 280 na primeira turma, no primeiro ano, passamos em 42 pro segundo. Então, para você chegar num 4, era ralada. Lá você não tem vestibular para ingresso, mas você tem um filtro, uma peneira dentro absurda. Tanto é que quando a gente termina, eu não terminei lá, né? Transferi para o Brasil. Quando a gente termina lá, a gente tem uma prova integradora de todos os 6 anos, e é isso daí que vai dizer se você vai te formar ou não, é isso daí que vai te dar o diploma ou não. Uma OAB, se a gente for pensar, né? É o que vai te dizer se vai exercer ou não. Eu te perguntei, porque eu estive em Buenos Aires o ano passado, em junho do ano passado ali, e o pessoal que acompanhou a gente lá, fez translado, enfim, eles estavam cursando medicina, brasileiros que estavam cursando medicina lá, e ele trouxe bem isso que você falou, que primeiro tem as particulares e que era muito barato. Lá ele falou, a mais em conta tu paga tipo R$1.000 a mensalidade lá. Uma visão que ele trouxe para nós também foi que a medicina, o médico, é o mesmo peso para o médico, para todo mundo. É diferente de nós, que assim, a sociedade olha o médico. Um endeusamento. Um endeusamento, né? Infelizmente, ainda a gente tem um endeusamento do médico aqui no Brasil. E mais, vamos um pouco mais, vamos extrapolar isso. Dependendo da especialidade do médico, talvez seja um pouquinho, está mais pertinho de Deus do que os outros, né? É mais ou menos nessa ótica que os pacientes têm. Mas graças a Deus, hoje a informação, a pandemia, ela trouxe um lado muito ruim, devastador, mas também ela abriu portas que a gente vê hoje inúmeras. Hoje a gente pode consultar com um médico aqui e no outro lugar, no outro lado do mundo, né, graças à internet. Certo. Então hoje em dia essas opiniões, a gente pode
e pegar novas opiniões, segunda, terceira, quarta, 10ª opinião. Essa acho que é a parte que a pandemia trouxe também de bom, né? Trazer um paciente que talvez não teria recurso de buscar um especialista e se deslocar daqui até os Estados Unidos, daqui até o Japão, hoje, e consultar com esse especialista através da internet. Olha só. E ele comentou realmente isso que você falou também, desse filtro. E agora, essa semana, também teve uma reportagem num programa ali que eu estava assistindo, que eles estavam comentando lá, uma brasileira também comentando desse filtro, que entra não sei quantos alunos, mas a maioria cai no... Tipo, por isso que não tem o vestibular, porque realmente só vai ficar quem é o diferencial, né? O diferencial. Acho que é aquilo que a gente estava conversando, né? Quem faz a faculdade não é a faculdade, né? Ela pode ter todo o dinheiro do mundo, pode colocar tudo que tiver ali dos melhores aparatos, mas se você colocar uma Ferrari e der uma Ferrari para alguém que não sabe o que fazer com uma Ferrari, também ele não vai conseguir dirigir ela. Então isso daí é muito da pessoa, né? Ela que precisa trilhar o caminho, ela que precisa buscar oportunidades, ela que tem que olhar para o cavalo selado passando, montar nele e não deixar oportunidades passar. E isso daí vai fazendo a gente crescer ao longo da vida, né? Conforme vai passando os nossos anos, a gente vai tendo uma experiência muito melhor, a gente vai entendendo muito mais, porque o médico ele foi formado para tratar doenças, né? A gente sempre brinca assim, na medicina e no amor, nem nunca, nem sempre, né? Então... nem nunca eu posso dizer que eu não vou aprender a fazer tais coisas, e nem sempre, às vezes, eu vou conseguir fazer aquela questão, principalmente quando a gente lida com pacientes mais enfermos, né? A gente sabe que a morte é uma coisa que a gente não consegue fazer muita coisa, e não vai conseguir não chegar nesse processo de fim de vida, mas a gente pode confortar muito, né? Eu acho que o lado humano do médico hoje, ele precisa pesar muito, porque a gente vê cada vez mais escolas formando médicos, a gente vê cada vez mais essas políticas desenfreadas de aberturas de escolas, e a gente não vê qual é a qualidade que a gente tem, às vezes simplesmente com finalidade política, né? Até vamos trazer essa parte da qualidade que você trouxe, né? EAD. Eu não sei bem certinho como é que tá, mas o que eu notei que por causa de algumas políticas hoje, até a própria universidade presencial, ela consegue, aumentou a porcentagem, então ela consegue colocar algumas outras matérias já, EAD. Como que você vê, acredito eu que não existe ainda curso EAD de medicina, não cheguei a procurar, mas acredito que não existe, nem tem como, não tem, no meu ver, não tem cabimento, né? Mas ainda, pelo que eu acompanho, alguma coisa eles já colocam EAD. Como que é a tua visão a isso em relação ao ensino? Então, eu não sou um especialista em ensino, obviamente, né? Dei aula na faculdade, mas talvez aquelas matérias que a gente brinca e considera como enche linguiça, né? Porque ela precisa conter naquela grade curricular, possa ser realizado de uma forma à distância, né? De novo, existem pós-graduações à distância, né? Existem disciplinas que você pode fazer, mas... o que a gente vê hoje no meio médico? Existem algumas pós-graduações e principalmente quando você tem que treinar a tua mão. Você precisa ter uma curva de aprendizagem em cirurgia, por exemplo. Hoje existem pós-graduações em cirurgias. E uma pós-graduação quer dizer que você não vai estar em tempo integral como uma residência médica, que você está de segunda a sexta, faz os plantões que você tem um volume de trabalho, você começa a entender o teu paciente, você começa a montar um raciocínio clínico, você começa a estruturar a tua base científica, você vai atrás, você discute caso com o preceptor. E hoje essas especializações em determinadas áreas, principalmente nessas áreas que são mais práticas, como cirurgia, a gente já vê ocorrendo no Brasil. E é aí que eu penso, né? Qual é o nível que a gente vai ter de ensino de um cirurgião que foi formado por uma especialização? Que às vezes você vai lá no final de semana, né? Diferente de você fazer uma especialização, sei lá, em videocirurgia, né? Que é uma sub-área dentro de especialidades médicas que você vai operar. Eu fiz uma pós-graduação em cirurgia laparoscópica no Instituto CRISP, no Rio de Janeiro. A gente tem... São várias etapas, começa pelo básico, depois você faz fellow, depois você faz o cirurgião pélvico pleno, se você for seguindo, né?
E eu ia só no final de semana. No final de semana, mas era um final de semana inteirinho dedicado a isso, a habilidade cirúrgica. Quando você tem habilidade cirúrgica, você vai criando essa habilidade, vai criando a destreza. Você precisa ter alguém sempre junto contigo que saiba muito mais do que você na hora que você entrar a fazer uma cirurgia, porque se você não souber o que fazer, você não pode deixar esse paciente à deriva, mingo, você não pode deixar ele ali à espreita de talvez fazer uma maleficência para ele, né? Se a gente tem como uma base da medicina não causar o mal, eu não posso ir lá e dizer assim, bom, por dinheiro eu vou fazer isso e pronto, se eu fizer bem feito, fez. Porque em tese, né, o que a gente vê no paciente quando você opera? Você vê a tua assinatura, que é a cicatriz. Lá dentro ninguém vê o que aconteceu, né? Só você vê o que aconteceu, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem como filmar, hoje a gente tem como gravar as cirurgias, né? Pedindo sempre pro paciente isso. Mas a assinatura que a gente tem de um cirurgião é a cicatriz. Então, se você cortar a pele dele e der ponto e você não fizer nada dentro, em tese ele foi operado, porque tem um corte aqui, eu acho que eu fui operado, né? Então, são balanças, né, que eu espero estar errado em relação a isso, que venham bons profissionais, porque a gente sabe que o profissional de novo quem faz é ele que busca, mas cursos de pós-graduação em cirurgia geral, que é nesse caso, eu acho que não orna muito com a medicina. Legal. Então você estava lá na Argentina e comentou transferência João Pessoa. Meu Deus, isso deve dar o quê? Uns 3 mil, 4 mil quilômetros? Eu acho que dá uns 2 e pouquinho, quase 3, eu acho. Deus. Até foi a minha festa de 10 anos agora, de formado que teve, dia 31 de agosto. A gente fez a festa, a gente formou no dia 6 de junho, né? E daí foi assim, eu saí lá, tinham aberturas de vagas para transferência do exterior, né? Tanto transferência do Brasil quanto do exterior. Daí teve João Pessoa que eu me inscrevi em Chapecó também. Aí eu fiz as provas, saiu o resultado em João Pessoa, eu falei, ai, que beleza, passei, fui, comecei a organizar minha vida em João Pessoa, e depois fui chamado para Chapecó. Aí eu falei assim, mas eu já tô todo blocadinho aqui, tô tudo certinho aqui, eu vou ficar aqui. E foi uma maravilha, porque conheci muita gente, eu saí daqui para ir voltar bronzeado, não consegui voltar bronzeado, tô branco igual eu tava, não consigo ficar bronzeado, não tem jeito, né? Mas foi essa transição, esse subir degraus que eu tive na minha vida foi maravilhoso, porque ir para a Argentina para estudar medicina não foi só medicina, foi criar amigos, foi ter uma base sólida dessa parte da técnica da medicina, foi uma experiência diferente, foi uma língua diferente, né? Quando eu cheguei lá eu só convivia com nativos, então assim, eu aprendi um espanhol bem clássico, bem portenho, assim, e a gente tem muitos hoje imigrantes que eles vêm de fora, né? Certo. Venezuelanos, paraguaios, todos esses latinos que chegam pra cá. Hoje em dia eu volto a treinar um pouquinho o espanhol. Tô indo lá, eu e a Girl Magia, a gente vai agora em agosto, né? A gente vai em agosto agora, dar uma descidinha pra Argentina de novo, vamos pegar um gelinho lá. Que legal. Quando eu tô começando a falar pouco espanhol, eu arrumo alguma coisa pra poder voltar. Tá certo, pra treinar. O meu pai era, aproveitando, né, falando um pouco disso, o meu pai era infelizmente vim perder ele por causa do Covid, né, em 2021 ali, e ele era motorista de caminhão e vivia lá pra dentro da Argentina, né? E ele aprendeu ouvindo rádio. Exatamente. Era ouvindo rádio, aí ele ficava ouvindo Shakira, ele era muito fã da Shakira, então ele ficava ouvindo muito música da Shakira e tal. E ela fala rápido pra caramba, ela fala difícil, aí que, de novo, é o que a gente tava falando, que quem faz acontecer é a gente, né? Ele teve cursinho de espanhol? Capaz, ele parou na 7ª série, ele parou de estudar. No rádio. E aí a gente tem uma oportunidade de ouro de entrar dentro de uma faculdade e pagar um preço absurdo e sair, às vezes, capengueando, né? Então você veja que quem faz aquilo, você deu a oportunidade, né? Deus dá a oportunidade, você enxerga ela, mas tu tem que abraçar, né? As coisas, elas podem passar, e se elas passarem, às vezes elas não voltam, né? Verdade. Aí o Rafael tava lá em João Pessoa, do outro lado do Brasil, se formou. Por que voltar para uma cidade pequena de 80 mil habitantes? Na época, talvez 70 menos. E pouquinho, eu acho, né? E aí? Então, eu era muito interiorano. Nossa, cara, eu sou muito interiorano. Eu não sei se eu conseguiria morar numa capital, né? Eu acho que trabalhar, talvez não, eu faço, porque agora eu parei um pouquinho, mas eu ia para São Paulo atender, pelo menos uma vez por mês, quando eu fazia minha pós-graduação lá, eu ia para São Paulo atender.
E é legal toda essa vibe de você sair daqui, ir para São Paulo, ter pessoas diferentes, ou ir para qualquer outro lugar, ter pessoas diferentes. Mas eu sempre fui muito interiorano. Tanto é que quando eu voltei para Pato, eu fiz concurso, né, para saúde pública aqui, fiz concurso para SAMU. Quando a gente forma, a gente não é especialista, a gente é médico, é clínico geral. A gente pode trabalhar como clínico geral. Se bem que, pela medicina, pelo nosso código de ética, como médico, você pode fazer tudo, mas tem que cuidar para não cair dentro de imprudência, negligência e imperícia, né? Em relação a isso. E eu falei assim, olha, vou ganhar dinheiro, né? Vou ganhar dinheiro. Ficar como clínico ganhando dinheiro. E, sim, pagava-se muito bem na época. Quando eu cheguei aqui em 2014, o primeiro emprego foi no São Lucas. Isso o Dr. Petri, né, falou assim, eu tava na faculdade ainda, conversei com ele e ele me deu um emprego aqui no São Lucas. Então eu comecei em 2014, né, segundo semestre de 2014, trabalhar no São Lucas. E o que o médico recém-formado faz? Porta de pronto-socorro. Então você vai atender as coisas graves que chegam, né? Você não pega o mignon já, você não tá sentado na janelinha, você não é a última bolacha recheada do pacote. Então você aprende com isso, porque se você é uma pessoa inquieta, cada caso que chega, tu vai estudar, né? E aí, depois de um período ali, eu comecei a trabalhar antigamente PAN, agora UPA aqui, né? Mas PAN, que era o Pronto Atendimento Municipal. E o Pronto Atendimento Municipal, ele não tinha um volume de pacientes que a gente tem hoje. Tanto é que, durante todas as manhãs, por mais ou menos uns 3 meses, eu fiquei sozinho. Todas as manhãs eu era o único médico da manhã para atender a parte de adulto, né? Daí tinham os outros pediatras que faziam parte de atendimento de criança, mas eu fazia parte de adulto. E dali eu passei no SAMU. E dali eu fui para UTI. Então eu fazia UTI, fazia PAN, fazia SAMU e fazia o pronto-socorro do São Lucas. E daí eu internava paciente. E daí eu fazia visita nos pacientes. Então assim, a gente começa a trabalhar demais e é clássico do médico quando ele forma, né? A mentalidade hoje está mudando um pouco. Mas é clássico do médico quando ele forma, ele querer trabalhar muito. Porque a gente gasta muito quando a gente está fazendo uma faculdade, não importa se é pública, não importa se é privada, obviamente que privado você vai gastar mais. Mas tem toda a questão de deslocamento, tem toda a questão de moradia, tem toda a questão de você comer, se alimentar, né? E a gente quer ver o dinheiro. Onde que tá o bendito do dinheiro? Se eu trabalhar muito, daí cai o primeiro salário na conta. Você fala, nossa, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Então quer dizer que se eu trabalhar mais, eu vou ganhar mais? Sim, se você trabalhar mais, você vai ganhar mais. E aí você vai entrando num círculo vicioso absurdo, né? E aí entra aquele burnout de você trabalhar muito e você se estressar com qualquer coisa, e você acaba perdendo família, e você ser traído ou você trair, e você tá ali dentro de um ambiente totalmente insalubre para você, e você leva isso daí para tua casa também, né? Você vê coisas acontecendo, você tem estudos médicos falando sobre isso, né? E o médico, ele tem uma grande vantagem em relação a parte da enfermagem. Por quê? Não que ele é melhor, mas eu vou lá, atendo ele e eu medico, né? O enfermeiro, ele vai lá, primeiro o técnico de enfermagem, ele precisa analisar esse paciente, ele precisa medicar esse paciente, ele vai pegar a veia, ele vai cuidar, ele vai preparar a medicação. São profissões muito afins, obviamente com responsabilidades diferentes, mas a minha responsabilidade eu atendi, prescrevi, vai lá, faz o que precisa fazer, depois ele volta para eu reavaliar para ver se ele vai embora. Então, assim, o contexto de trabalho dessas profissões afins, e por isso que eu valorizo muito, e eu acho que a enfermagem me ajudou muito nisso, é poder enxergar elas com a necessidade que elas realmente têm, né? Ela não é só uma enfermeira bonitinha, ou uma enfermeira feia, ou uma enfermeira que não sabe nada, ou uma enfermeira que sabe muito que está fazendo alguma coisa lá, né? Sim. Mas ela é fundamental, sem a qual não existiria a gente trabalhar na área médica. Sem a zeladora não existiria a gente trabalhar na área médica. Sem um administrador não iria. São profissões que às vezes não são tão afins, mas elas se ligam todas, né? É um quebra-cabeça. Olhando de fora, né? Um olhar de fora que muitas pessoas que a gente conversa e vai vendo não, vou fazer medicina porque vou ganhar muito dinheiro, né? Mas, infelizmente, né? Ou felizmente, enfim, algumas pessoas acabam pensando nisso, não pensam na parte humanitária, né? Muito para esse lado, o dinheiro que vamos ganhar, mas ninguém sabe o quanto, né? Tem que lidar isso. Eu conversei com o médico ali e dele fazia plantão lá
Tipo, era quase 48 horas trabalhando, porque era plantão em Beltrão, saía de Beltrão, da plantão de lá, entrava no plantão em Pato Branco. É uma loucura, né? O início ali. E quais que foram os grandes desafios para o início da tua carreira, Rafael? Quais foram os maiores desafios que tu teve que enfrentar? Eu acho que desafio de início de carreira, eu não posso dizer que eu tive, tecnicamente, eu não tive muito desafio técnico. Eu sempre fui meio rato de hospital, sempre nas férias eu acompanhava médico aqui, durante a faculdade eu acompanhava lá. Então, assim, tecnicamente, eu não tive desafios. O que aconteceu, né? Quando eu estava para formar, eu era casado, né? Casado com uma pediatra. E a gente se conheceu, eu estava terminando o estágio, eu estava começando um estágio de saúde pública na época da enfermagem, era o meu último ano. Então, 6 meses eu precisava fazer saúde pública e 6 meses eu precisava fazer saúde hospitalar. Nesses 6 meses eu fui para Abelardo Luz, que também é uma cidade próxima aqui, né, de Santa Catarina, que lá tinham assentamentos do MST, e tinham vindo médicos novos trabalhar. Então, esses médicos trabalhavam nesses assentamentos, tinham um enfermeiro junto, era como se fosse uma equipe de saúde da família, né? Hoje, a estratégia de saúde da família. E aí, como a gente precisava do estágio obrigatório, a gente podia fazer esse estágio eletivo, onde a gente quisesse fazer esse estágio. Então, eu falei, fui convidado por um colega, vamos pra lá. Aí a gente tava lá em Abelardo Luz, aí foi, vem, a gente ficou, e daí foi e atamos um relacionamento. Terminei esses 6 meses, aí eu fui para Mariópolis, que o Gilmar Abeg tinha um hospital lá em Mariópolis, daí eu fui fazer o estágio de saúde hospitalar, que era nos últimos 6 meses, para daí eu formar. E aí eu falei pra ela, olha, por que você não vem pra cá? Né? Ela tava em Abelardo Luz, falei assim, sai do PSF e vem trabalhar no hospital, vem mais próximo. A gente já tava há um tempinho junto. Aí ela falou assim, beleza, vou. Foi lá, conversou com o Gilmar, conversou com a Giovana, que é a mulher dele, enfermeira, começou a trabalhar ali em Mariópolis. Então ficava mais fácil, né, de manter o relacionamento. Aí, depois desse período, tentei vestibular para medicina aqui e ali, não consegui, e aí depois eu fui pra Argentina, né, e o porquê em relação a isso? Foi uma pessoa que me apoiou muito, foi uma pessoa que me trouxe, foi a pessoa que eu casei, né, na época. E quando eu tava terminando a faculdade lá, ela tava indo pra minha formatura, dia 31, inclusive foi agora, fez 10 anos, 31 de maio de 2014, né? A gente casou em 29 de junho de 2013. Em maio de 2014, tava indo, acidentou na estrada e faleceu indo pra minha formatura. Então foi o primeiro grande choque, né, das coisas. Talvez esse tenha sido o primeiro grande desafio da carreira. Formei, tô aqui começando a vida, tinha uma pessoa do lado para começar a vida, então tecnicamente eu não tive um grande desafio, mas o maior desafio foi esse. E talvez seja do ser humano, às vezes a gente não enfrenta as coisas de cara. O que eu fiz? Me abracei num escudo, comecei a trabalhar desenfreadamente, e é o que realmente a gente faz. Ocupar a mente. Para não pensar no. Então, assim, foi uma coisa que eu não vivi, foi um luto que eu não vivi. E daí eu trabalhava no pronto-socorro, trabalhava no PAN, na UTI, no SAMU, ainda não estava fazendo residência. Então, eu trabalhava um bocado, né? Quando eu comecei a fazer residência, daí que eu olhei e falei assim, como a gente faz umas cacas na vida, né? Eu tava trabalhando em torno de 112, 113, 114 horas por semana. Então, assim, era um absurdo. Eu ia pra casa uma vez na semana, né? E nisso eu a gente ia fazer 10 anos de casado, ia fazer 9 anos de relacionamento quando ela faleceu. Depois eu vim pra cá, comecei a trabalhar, né? Voltei pra lá, formei, fui lá colar grau. Eu voltei pra cá, comecei a trabalhar. E aí eu tive o meu galgar da história da medicina dali pra diante. Primeiro fazendo os plantões, aí eu falei assim, o que eu vou fazer da minha vida? Será que eu vou me ver fazendo plantão a minha vida inteira? Vou estar velho lá, tendo que vir aqui atender, fazendo de noite? Putz, eu acho que eu preciso fazer residência, né? E aí eu comecei, sempre quis residência de cirurgia geral, queria ser cirurgião, acompanhava um cirurgião aqui, fiz prova para residência, passei, comecei e falei assim, não é isso que eu quero. E aí entram os choques, né? Eu sempre quis uma coisa, de repente eu vou lá e faço que não. Duas coisas que eu não queria na vida era pediatria, que eu não quero até hoje, e gineco.
Ginecologia era uma coisa que eu não queria na minha vida, né? E aí até de rosa hoje eu ando, né? E aí desisti da cirurgia geral. Fiquei como diretor técnico da Secretaria de Saúde aqui de Pato Branco um período. E eu falei assim, bom, tô de novo, né? Não tô trabalhando alucinadamente, mas tô de novo dentro de uma vida que é só de plantão. Vamos aproveitar o plantão para plantar alguma coisa, né? Porque eu acredito muito nessa questão de semear e colher, né? Vou fazer residência. Vou fazer residência do quê? Eu vou fazer clínica médica porque eu queria fazer hematologia. Não tinha hematologia aqui. Eu via também uma oportunidade em relação a uma especialidade que não tinha. Passei em clínica, daí eu falei assim, mas será que eu vou sair de Pato Branco por aí? Eu falei assim, acho que não. Não fui. Eu falei assim, o que eu vou fazer dentro de Pato Branco? Pensei, preciso de alguma coisa que eu gosto de procedimentos, eu gosto de clinicar, conversar com o paciente e eu gosto de cirurgia. Bom, vou fazer gineco. Eu tenho tudo isso daí, vou fazer gineco. E aí, a gineco, depois que você começa a olhar a essência dela, porque a gente sempre brinca, né? Gineco é o médico. Especialidades que começam com O são médicos que não precisam estudar muito, né? Ortopedista, otorrino, obstetra, não precisa estudar muito. E é um ledo engano. Quando a gente entra dentro desse grande mundo, a gente vê as particularidades, as nuances que existem, né? E aí eu comecei a ir a fundo, fiz a residência aqui em Pato Branco. Fui eu e um outro colega, fomos os primeiros que formamos aqui em Pato Branco. E aí depois vou fazer o que da vida? Vou montar consultório, não vou montar consultório? Fui chamado por alguns colegas aqui para poder ir trabalhar no consultório. Falei assim, eu acho que eu vou galgar com o meu próprio peito, né? Eu vou dar um peitaço, porque se der alguma coisa errada, fui eu, né? Pelo menos eu tentei. Se der certo, mérito meu. Como que se desenha? Como que se precifica? Como que cobra? Precisa ter secretária? O que eu preciso colocar dentro de um consultório? Só uma maca? Só uma caneta? Será que eu tenho que comprar uma mesa, cadeira? Será que tem sala de espera? Preciso dar café ou não dar café? O que eu preciso dessa parte fiscal? O que precisa? E aí, para você estruturar isso sem você ter gestão, que é uma coisa que a gente não aprende na faculdade, a gente não aprende na residência, né? É você por você mesmo, é você olhando assim, quanto que ele cobra numa consulta? Será que se eu colocar menos? E aí você entender que, pera lá um pouquinho, quanto que você vale? Você tem que fazer uma pergunta interna. Quanto que eu valho, né? Eu valho 100? Se eu achar que eu valho 100, beleza. Se eu achar que não, R$1.000, eu acho que é demais. Se você não acredita naquilo que você cobra, é porque você não acredita em você, né? Você já tá começando errado aí. Então, acho que esses insights que eu fui tendo ao longo da vida foram que me fizeram hoje ter a clínica que eu tenho, com uma sociedade super forte, sólida, uma clínica linda, maravilhosa. Eu falo que é o nosso grande bebezinho. E eu tô como gineco, para mim, em 2019, né? Hoje a gente tá, eu e mais duas colegas que também formaram depois de mim, a doutora Dayana, que é uma das minhas sócias, que veio trabalhar comigo primeiro, a doutora Fernanda, que também veio trabalhar comigo depois. A gente foi pegando os degrauzinhos, foi formando, a gente foi pegando, a gente montou uma equipe muito bem estruturada. Hoje a gente tem uma clínica que tem meio andar, 350 metros quadrados, com 3 médicos atendendo. A gente tem 2 secretárias, a gente tem enfermeira dentro da clínica, a gente tem sala de medicações injetáveis, a gente consegue fazer cirurgias dentro da clínica, pequenas cirurgias, a gente tem tecnologias mais modernas, mas tudo isso daí levou uma história para poder chegar nisso daqui hoje. Empreender é interessante. Exatamente. Agora a gente começa a falar assim, mostrar que ser médico também é um empreendedor, né? A raiz de empreender muitas vezes é porque você não está confortável onde você está, que era o teu caso. Você não estava confortável, poxa, ficar fazendo plantão, eu quero algo mais para mim, né, do que eu ficar me matando, entre aspas, ali. E o empreendedorismo vem muito disso, né? O João lá, né, o de carne, ele também, poxa, ele estava não, vou ficar sempre ser esse CLT, refém, porque não vou tocar o meu próprio negócio e encarar, né? O empreendedorismo é isso, é você sair fora da caixinha, né? Que é o que você fez. Não, vou eu peitar negócio. Isso é a raiz do empreendedorismo. Então, mesmo sendo médico, que quando a gente olha, né, de fora, não tem nada a ver com empreendedorismo, não, tem total a ver. Aí você trouxe ali pontos importantes em relação à precificação, e realmente muito importante essa parte, quanto que vale a minha hora,
né? Porque tu teve uma trajetória ali de investimento na tua pessoa, né? Então, tem tudo como precificar tudo isso ali, né? Me diga, como que tu começou a entender essa parte? Então, esse foi os teus maiores desafios na parte de gestão, desde a precificação para equipamentos, né? Como que você foi pegando esse feeling aí para abrir o consultório. O consultório? Então, assim, o consultório ele começou no dia 11 de março de 2019. 11 de março de 2019. Como eu era de Pato Branco, né, eu sempre tive essa facilidade de comunicação, eu já conhecia muita gente, né? Logo eu entrei na Unimed, que foi plano de saúde, que a gente precisa... eu posso tentar não entrar e atender só particular? Sim. Eu posso tentar entrar no plano de saúde e depois sair? Também. Então, o que é o plano de saúde? Ele não é um SUS melhorado. Obviamente que não, né? Quem pensa isso tem um engano. O SUS é acho que é o melhor plano que se existe, porque você consegue muitas coisas através do SUS na nossa cidade. O SUS funciona muito bem, né? Eu brinco que as pessoas reclamam aqui porque nunca foram para fora. Você não tá numa fila, ficar 4 dias lá. Se espera 4 horas, se esperar 4 dias é muito pior. Então, 4 horas você vai ser atendido. E aí, quando você vai para plano de saúde, o problema do plano de saúde é que ele se baseia em tabelas. Então, a tua consulta vai valer X, teu procedimento vai valer X. Para você montar alguma coisa, quando você não tem uma cabeça de gestão, eu coloco ali, quanto mais paciente eu tiver, em tese mais eu vou ganhar. E aí você abre uma agenda para muitos pacientes. Tanto é que nesse primeiro dia, que foi numa segunda-feira, acho que eu, minha mãe, meu pai, a gente ficou limpando o consultório lá para poder atender no outro dia. Era domingo de noite, a gente ficou ajeitando as coisas para eu começar a atender no outro dia. Acho que era meia-noite de domingo eu saí de lá. Vamos lá, olha o ponto, né? Você falou, é médico porque você... Aquela coisa de endeusar, né? Não, Sim, eu não vou meter a mão, não. né? Então, ó, o médico, o pai, mãe... Bem coisa de empreendedor, de empresário... Vamos limpar esse negócio aí. Todo mundo limpando, né? Depois a gente vai ver que vai dar. Começou sem equipe, só você. Eu e uma secretária. Você e a secretária. Eu e a secretária. E aí, na segunda-feira eu tinha 23 pacientes. Quem que sai da residência com 23 pacientes? Aí deve ter muita gente também. Na terça-feira eu tive 22 pacientes. Na quarta-feira eu tive um retorno da segunda, na quinta um retorno que teve... Então, nos outros dias foram só retornos. Eu tive pacientes nesses 2 dias. Aí eu tinha nos outros dias pacientes pingados. Tinha um paciente, outro. Tinha dias que não tinha nada. Você fala assim, gente, e aí? Será que eu dei um tiro agora no escuro e não pegou no alvo que era pra pegar? Né? Lembra lá, hoje, investi na bolsa, né? Putz, se der certo, deu super certo. Ótimo. Se não deu, quebrou a banca. Agora, e aí? Eu falei assim, calma, respira e lembra aquele negócio que eu falei do plantio? É isso daí que eu sempre fiz, assim, vamos plantar coisas. Uma hora a gente vai colher. Vamos tentar sempre plantar bem, porque a colheita ela vai ser boa. Se você plantar mal, obviamente a tua colheita você vai colher, mas aquilo que você plantar. E aí, eu falei assim, vamos lá, vamos relaxar. Peguei um plantão aqui, peguei outro plantão ali. E comecei a me estruturar com os plantões, porque eu precisava pagar, né? Precisava pagar sala, precisava pagar funcionário, precisava pagar encargos, precisava pagar equipamentos, precisava pagar luz, água, enfim. E aí, depois desse período, as coisas começaram a se engrenar. Daí começou a ficar um pouco mais robusta, mas... talvez seja o mesmo erro de principiante de qualquer médico que comece ali, né? Que eu preciso ter a agenda cheia. Então, eu tinha muitos pacientes. Se chegasse paciente da obstetrícia, não importa com que idade gestacional, né? Gravidez desde o comecinho até o final, eu pegava. Se chegasse, eu pegava. Então, vinha. E aí eu comecei a me enfiar de novo num lugar que eu não tinha mais vida, né? Eu saí do monte de plantão que eu não ia para casa e me enfiei dentro do meu próprio negócio que também eu não tinha vida. Porque a gestante, ela... é extremamente diferente de mulheres pacientes da ginecologia. Porque eu preciso olhar para um binômio, para um trinômio às vezes, né? Ela e o bebê, ou ela e os bebês. E aí eu sempre fui muito paternalista. Eu não deixava, se a minha paciente tivesse dor de cabeça, ela ia para o hospital, eu ia ver ela. Se ela tivesse diarreia, eu ia ver ela. Se ela tivesse coceira na onda, eu ia ver ela. Então, espera lá um pouquinho, alguma coisa está muito errada. De novo eu estou me enfiando num mundo em que eu tentei, é o meu negócio agora, certo, né? Mas
eu tô ficando cansado do meu próprio negócio, de tanto que eu tô trabalhando de novo. Tanto é que nesse primeiro tempo ali que eu fiz obstetrícia, eu cheguei a ter 170 gestantes, cuidar de 170 gestantes. E gestante vai nascer o bebê, uma hora vai nascer o bebê. Eu não só me dedicava a isso, eu tinha os meus plantões, eu era concursado na UPA, concursado no SAMU, então eu fazia os concursos, fazia consultório, tinha os partos. Acho que Jesus foi tão bom comigo, Deus foi tão bom comigo que ele falou assim, vou dar uma chance pra você, vou fazer tu trabalhar, mas vou dar uma chance. Pra não atazanar, não ferrar com o teu dia a dia, vou fazer esses bebês nascerem na grande maioria de noite e de madrugada. Pra você, tá bom? Eu falei, tá ótimo. E foi. Eu acho que eu tive muito poucos bebês, desses 170 gestantes, que nasceram durante o dia. Então, assim, não me atrapalhou a vida em momento algum de consultório. Eu conseguia dar a atenção que tinha, mas de noite vinha. E teve meses que eu tive 20, 23 partos, assim, foi indo, e falei, não vai dar. Aí eu trouxe a Dai, que é a Daiana, que é a minha sócia. Falei, Dai, você fica com a parte da obstetrícia, daí eu fui fazendo a passagem. Meus pacientes da obstetrícia foram indo pra ela, né, eu terminei, como tudo, como quase tudo, eu começo e eu termino. Obviamente, quando eu faço um compromisso com essa gestante, fiz um compromisso com ela, fui até a última data provável de parto, fiz o parto, e aí eu larguei a obstetrícia. Então eu larguei a obstetrícia já tem um baita tempinho, só me dediquei à ginecologia, né? Depois que a gente trouxe a doutora Fernanda para a clínica também. Hoje as meninas na clínica estão com 300 gestantes, 150 cada uma, mas tem uma equipe por trás. E lá era eu, né? Deus e uma secretária. Então assim, cansa, né? Imagine. E mais uma vez estamos falando de um caminho que é o que o empresário passa também. Muitas vezes, quando nós falamos do empresário, do negócio tradicionalista, ele quer abraçar o mundo, ele quer fazer tudo. E eu vejo isso em mim quando eu iniciei o negócio, eu queria vender de tudo. Não, tu tem que nichar o seu mercado, que é o que você fez. Você nichou a especialidade, né, dentro de uma especialidade que você se identificou e, eu vou trabalhar com isso. Porque aí você consegue ter uma atenção melhor, um resultado melhor, tanto queira ou não financeiro, como pessoal e assim por diante, né? Mas a parte agora de gestão de pessoas, aí começa, só vocês dois já não dava certo, vamos ter que pensar agora em contratações, como é que foi formar essa equipe para ti? Qual foi os maiores desafios para formar? Porque algo que a gente traz muito dentro do mercado de trabalho é você encontrar, infelizmente, pessoas competentes e qualificadas e que se comprometam. E mais ainda, nós falando na área de saúde, né? Então, o que aconteceu nesse transcurso? A gente fechou 2 anos, a gente estava num consultório, que era o meu consultório pequenininho, né? Onde eu, a doutora Daiana e a doutora Fernanda atendíamos. Era uma sala só, então a doutora Fernanda atendia nos dias que eu não estava, intercalava com os dias da doutora Daiana. Às vezes atendia no sábado, às vezes atendia de noite, é uma coisa que não tá legal, né? A gente tá tentando fazer uma medicina mais elitizada, não elitizada só porque tem dinheiro, se bem que dinheiro é super importante, a gente precisa pagar coisas hoje em dia, mas a gente quer tentar fazer uma medicina mais personalizada. Como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa dar um passo. E aí a gente comprou o sítio onde a gente tá hoje ali, né? A gente comprou meio andar do prédio ali para poder fazer a nossa clínica, esses 350 metros. Levou acho que 1 ano e 4 meses quase para isso daí ficar pronto. E você imagina que 1 ano e 4 meses a gente teve que ficar lá. Uma secretária só já não dava conta de 3 agendas, então a gente teve que contratar outra secretária. Daí eu precisava de uma técnica para ficar junto comigo para fazer a parte de exames. Eu precisava de alguém que fizesse o recall de pacientes. Eu precisava de alguém que fosse atrás e atendesse, que desse o atendimento que eu quero, que eu sempre quis trazer para as minhas pacientes, que hoje, graças a Deus, eu consegui. Então a equipe ela foi sendo moldada ao longo de todos esses anos, dos nossos erros e acertos, né? E hoje eu tenho eu tenho uma mentoria, a Cris, minha namorada, e a gente faz uma mentoria com um cara que é maravilhoso, que chama André Vinícius. O André, ele montou uma empresa, né? Uma empresa chamada Rede Musa Mulheres Saudáveis. E esses mulheres saudáveis, lá eles ensinam gestão. Então, aliaram gestão com a parte da medicina. O que é a gestão? A gestão é eu tentar olhar
para o meu lado financeiro, para o meu lado de marketing, para o meu paciente e tentar ver esse encantamento do paciente, avaliar sobre processos que eu preciso, né, dentro mesmo do meu próprio consultório, dos treinamentos, de como que eu vou precificar. Então, assim, hoje, por mais cursos que você faça, o médico, se ele estiver na linha de frente só atendendo, ele não tem tempo de gerir. Continuando na Rede Musa, foi um aprendizado nessa parte de gestão, porque o André é uma pessoa que ele é ginecologista, mega super empreendedor, um cara que tá extremamente anos-luz, ele até brinca. Enquanto vocês estão olhando ali, eu tô olhando com uma luneta onde é que as coisas podem dar certo, onde que pode dar errado, e a gente sempre brinca. Se a gente fizer algum negócio com ele, a gente sai sabendo que vai dar certo, né? E ele tem uma frase muito boa em relação a essa parte de contratações. Ele e o Marcos Marques, se não me falha a memória, que tem um acelerador empresarial, ele fala: demitam rápido, mas demorem para contratar. Isso eu acho que é uma frase que ela tem um peso muito significativo. Porque se você contratar rápido simplesmente para suprir uma necessidade, e a gente fez isso inúmeras vezes, até a gente trocou muito. A gente teve muita rotação. Porque a gente não achava aquela pessoa, e a gente sabe que às vezes você não vai ter uma pessoa que ela seja igualzinha, desenhada do jeito que você quer, mas ela precisa seguir, né, as visões norteadoras da empresa, ela precisa entender sobre isso daí, ela precisa olhar para o paciente do mesmo olhar que o médico tem, porque quando o paciente chega dentro do consultório, ele vai te conhecer, mas existe um longo caminho até ele chegar lá dentro, e até ele chegar lá dentro, você pode perder vários. Né? Se a gente for olhar hoje, então vamos pensar na medicina como uma empresa, o médico hoje, ele é um empreendedor, hoje a gente faz uma troca. Hoje, a paciente ela não vem pagar pela minha hora, ela vem pagar pelo meu conhecimento. Né? Exatamente. E é aquilo, quanto que eu valho, né? Ninguém vai precificar, a não ser eu, o quanto eu valho. Ah, mas tá muito caro. Existem outras opções, a gente vai continuar amigo e pronto, né? Hoje, as minhas pacientes, elas entendem isso. Mas para você chegar até ali, a gente sempre fala, é muito mais difícil você subir preço do que você diminuir preço, é muito mais fácil diminuir, né? Então, de uma consulta que custava R$250, hoje chegar numa consulta que tá 800, é chão crescendo, né? E quando a paciente ela entra ali dentro e ela sabe que o preço da tua consulta tá 800, tá 600, tá R$500, ela sabe que o tratamento que você for passar ali dentro, o segmento que você for passar ali dentro, ele não vai custar menos do que isso, né? São somatórios. E aí você vê quanto que está sendo o teu ticket médio em relação a isso, onde que você quer chegar, qual é o teu objetivo com isso, quais são as métricas que você precisa avaliar. E avaliar a métrica do que você está ganhando, se você está conseguindo render mais, se você está chegando naquele teu objetivo, é que provavelmente você tem uma equipe que está muito bem alinhada, né? Porque não depende só de vocês. Depende do teu pré-consulta, depende da tua consulta, depende da tua pós-consulta, depende do recall, como é que vai ser feito, como que os teus colaboradores eles estão trabalhando nesse recall, qual é a linguagem que eles estão utilizando, qual é a efetividade, qual é o tempo-resposta que eles têm em relação a isso. Então foi bem difícil a gente chegar hoje, obviamente que até tem uma figurinha no Instagram lá assim, 9.9 porque ninguém é perfeito, né? A gente sabe que talvez não chegue no 10. Certo. Mas hoje eu vou te falar que a gente tem uma equipe 9.9 ali e assim, eu brinco que não adianta a paciente vir aqui e me encher os pacovalhos dizendo que minha funcionária não fez isso, porque eu sou muito da minha empresa, né? Eu confio muito nos meus colaboradores e eu brigo muito por eles também, né? Porque eu sei que eles fazem isso, eu sei que eles vestem a camisa. E dentro da contratação, uma coisa muito difícil de você contratar, né? Eu sempre fui muito bonzinho, eu sempre fui muito de dizer sim, né? E o André fala uma coisa assim, que dizer não também é uma prova de amor. E primeiro dizer não pra você mesmo, né? Quando você é muito bonzinho, diga não pra você mesmo, né? Cuide com isso. E quando a gente vai ter uma contratação, eu adoro participar das entrevistas, porque eu sempre falo assim, a única, obviamente, se você seguir tudo, você foi contratada para chegar às 8 da manhã, para você ter o teu intervalo de almoço, para você sair aqui às 5h30. Se você chegar 8 da manhã, se você sair 5h30, se você fizer tudo o que tá para você fazer,
você vai ganhar a mesma coisa que você foi contratada para isso. Quem quer crescer tem que demonstrar mais. Tem que aprender a empreender nisso daí também. Empreender não é simplesmente, eu quero montar uma empresa, né? Você precisa demonstrar que você pode subir degrauzinhos dentro, né? A gente tem planos ali dentro, a gente tem divisões, a gente consegue fazer promoções dentro do nosso negócio ali também, até como uma parte de incentivo. Eu sempre falo, quando você chegar, a única pessoa que pode tirar daqui é você mesmo, né? Quem vai se colocar aqui dentro é você, e quem vai poder se tirar é você. Obviamente, se você fizer tudo que tiver que fazer. E esses incentivos, né, que a gente tem ali dentro, esses planos, essas porcentagens, é uma forma também de você valorizar o trabalho delas. Porque quando o teu funcionário, o teu prestador, o teu colaborador, ele vê que está entrando um volume de dinheiro e quem está levando a grande fatia é o dono, se você não tiver um reconhecimento junto com ele também, o funcionário vai fazer o mais do mesmo, né? Então, graças ao bom pai, a gente sempre falou assim, se a gente crescer, a gente quer que vocês cresçam juntos, e é isso que está acontecendo hoje. Tu tem certeza que tu não fez administração? Eu tenho um bom papo, eu falo para elas assim, ó, e até uma das coisas que eu coloco na minha consulta, eu falo assim, vocês precisam ser questionadoras. Nós hoje, ou melhor, o médico, ele é um diretor de cena. A protagonista é você. Então, assim, eu tô dirigindo e dizendo para onde que você tem que ir, né? De novo, como a gente falou lá no começo. Todo médico, profissional, vou falar do médico, eu sou médico, ele vai querer que o objetivo seja melhorar o paciente. Eu posso ir daqui, dar várias voltas até chegar nesse objetivo, ou eu posso ir direto. E é isso que eu faço. Eu saio daqui e gasto muito para ir buscar e chegar diretamente ao que o meu paciente precisa. Então, se eu sou resolutivo, sou muito resolutivo. Por quê? Porque eu vou atrás de buscar isso daqui, né? E daí eu falo para elas assim, olha, você sabe que eu tenho um bom papo, né? Então, se eu falar para você vender a alma, talvez você venda. Mas eu, como diretor de cena e você sendo protagonista, você tem direito a pedir inúmeras opiniões. E tudo que eu prescrevo aqui, tu vai lá no Google e escreve tal coisa, para que serve? Tem sentido eu usar o que ele me prescreveu, ele prescreveu mais do mesmo, né? Vamos pensar no nosso cafezinho pretinho. Existe o cafezinho pretinho, todo mundo, tudo bem que eu gosto do cafezinho pretinho, mas existe um café que você pode colocar leite, você pode colocar chantilly em cima e você pode colocar uma cereja. Por que não o médico ser esse café com leite, chantilly e cereja? Por que não ter esse entregável, né? Por que você não sai buscar a resolutividade? E aí foi a migração que eu fiz. Eu saí do plano e fiz nicho. Hoje eu nichei em quê? Climatério e menopausa, endometriose, síndrome de ovário policístico. E a parte de terapia de reposição hormonal, emagrecimento, que é uma coisa que eu comecei agora, porque era uma dor que eu tinha. E são doenças. A endometriose e o ovário policístico são doenças que não têm cura, mas existe controle. Então, em tese, se eu for um bom médico, a paciente tiver resultado comigo, ela vai ficar muito tempo comigo. Climatério e menopausa, oremos que todas cheguem lá, porque as que não chegaram é porque morreram antes, né? Quando entrou na menopausa. E a menopausa, de novo, parafraseando o André, ela é o final da vida reprodutiva e não da vida produtiva. Existe sim uma produção gigantesca nessas mulheres depois. E agora falando uma frase minha, a menopausa não pausa a vida. A gente não pode pensar que cheguei na menopausa, pronto, acabou, né? A mulher hoje, a mulher madura hoje, ela tá muito bem estruturada. As mulheres estão pensando em engravidar mais tarde, as mulheres estão pensando em primeiro se estabilizar financeiramente, profissionalmente, olhar, sei lá, para um olhar familiar, para daí depois ter filhos. Estão engravidando mais tarde. Aí você, fugindo um pouco aqui, mas falando sobre o que você está comentando sobre essa gravidez, né? Realmente, antigamente você pegava mulheres casais, né? Tendo mais filhos mais cedo. Hoje tu pega até 30 anos, poucos casais tendo filhos, e depois dos 30, 35, e o medo sempre é de levar muito para frente para ter o filho, né? Os riscos que podem ter depois, exatamente. Né? É que a mulher, ela tá, esse planejamento todo, a mulher, ela tá congelando óvulos. Então, assim, hoje você engravidar com 50 anos é possível? Obviamente que é possível. Qual é talvez o grande deslize do pensamento? É eu engravidar com 50 anos com um óvulo de 50 anos, porque o óvulo envelhece junto com a mulher. Então a qualidade do óvulo é muito pior
do que uma mulher que congelou óvulos com 23 anos, pegar esse óvulo dela com 50 anos e fazer uma fertilização. Então, ela tem uma qualidade de quantos anos menos? Quase 25 anos menos. Então, hoje a mulher, ela tá tendo esse planejamento, né? Você veja que as tecnologias que a gente tem hoje, né? A Cris, que é a minha namorada, ela faz a parte de medicina regenerativa, né? De gineco-regenerativa. Parte de estética íntima. Hoje tem inúmeras pacientes procurando ela, a Fernanda também aqui faz, procurando elas para quê? Para tentar melhorar o aspecto vulvar, porque não adianta, a gente passa, o nosso colágeno começa a cair, né? Eu tenho ressecamento vaginal, eu tenho dor na relação, eu tenho, a minha libido ela baixa por conta disso. A gente sempre fala assim, já pensou assim, você já imaginou alguém descendo um tobogã sem água? É uma mulher tendo relação na menopausa, né? É uma mulher com ressecamento vaginal. Então daí ela vem assim, ai, eu vou ter libido como se eu tenho dor no momento que eu tenho que ter prazer? Não tem, não tem como. Eu até brinco com as mulheres quando chegam no meu consultório e falo assim, você já sabe quando o homem quer transar. Ele coloca aquela cueca vermelha, se enfia embaixo da coberta, se cobre daquele jeito, e você olha, já sei, de Lazarento. novo, né? Vai. E aí assim, tô com dor de cabeça, né? Tô com, sei lá, tô menstruada. E aí aqui pros homens, aqui, se não sei se essa câmera que tá me pegando, eu falo assim, existe uma coisa bem interessante. Chega, passa na farmácia antes de ir pra casa, uma caixinha de dipirona e um pacotinho de absorvente, chega e larga em cima da mesa, né? Você vai perguntar, dipirona? Não tá com dor de cabeça? Não. Não tá menstruada? Não. Só queria saber disso. O resto agora, desculpa, não tem. Vai, né? Tem dessa, tem táticas. Esposa, hoje de noite. Vou viajar amanhã, pelo menos não vou apanhar, né? Você trouxe um ponto muito importante na parte de tecnologia, né? Então, não adianta também você abrir o seu consultório, você se especializar, mas se você não evoluir, porque a tecnologia ela vem muito para ajudar, né? Como é que está sendo isso para o médico, né? Toda hora mudando, o médico não pode só se formar e pronto, né? Porque eu não sei os termos técnicos corretos, né? Mas vamos lá, o Covid, né? Ele saiu uma tese, depois outra, né? Estudos e mais estudos, e ainda não chegou na conclusão de onde que veio e realmente remédios, né? Não tem algo, não sei, posso estar falando besteira concreta, né? Então vocês têm que estar o tempo todo estudando, né? Porque vem vindo normativas, eu acho que normativas, talvez, novas, né? E ao mesmo tempo as tecnologias vêm entrando. E isso, fazer casar isso, né? Porque aí eu lembro de uma vez que eu fui no hospital, ali na policlínica, talvez você conheça o médico, né? Mas já de cabecinha branca, tudo, tive um problema de ansiedade ali, fui ter uma consulta ali, e ele falou, não é nada cardíaco, é ansiedade e tal, né? E daí agora, trazendo para nossa conversa, né, e daquilo que você falou de ficar fazendo plantão, eu não sei qual que é, por que ele estava lá, como é que é o regime dele, enfim, né? Mas olhando assim, será que ele parou ou não parou no tempo, entende? Porque se você não evoluir junto com a tecnologia e estudo, você acaba parando no tempo, como qualquer outro empresário também, né? Como é que é essa parte da tecnologia, também dessas inovações que vêm para vocês? Medicina é a ciência das verdades transitórias, né? E por que verdades transitórias? Porque a medicina, ela voa, ela não caminha, ela não anda, né? Ela voa. Hoje, o que é verdade, amanhã ela pode não ser a mesma verdade que era antes. As tecnologias, elas vêm para somar, né? Se eu olhar para um consultório hoje como uma mesa, uma caneta, e era o que a gente falava, o médico só precisa de um estetoscópio, uma caneta e uma mesa, ele até consegue clinicar. Qual é o grande problema hoje? E talvez isso a gente venha enfrentando nas escolas de medicina. O médico ele já não tá mais com aquela cabeça de raciocínio. Eu tenho muito exame complementar. Então, às vezes, eu peço alguma coisa para daí tentar achar, né? E eu tinha uma frase muito característica com os meus alunos da medicina, que eu digo, quem não sabe o que procura, desconhece o que encontra. Não adianta eu pedir um monte de coisa se eu não tô sabendo qual é a linha que eu quero seguir. E quando a gente criou ali dentro, a gente pensou assim, eu preciso... Obviamente, se eu tiver um ultrassom dentro da clínica, eu vou ganhar dinheiro com ultrassom. Se eu tiver injetáveis dentro da clínica, terapia nutricional injetável, eu vou ganhar dinheiro com isso. Se eu tiver laser, eu vou ganhar dinheiro com isso. Mas o que Maria ganha, né? Talvez seja o grande insight da coisa.
O que Maria ganha? A gente sempre tem que entender que nós, enquanto pessoas, a gente sempre quer ganhar alguma coisa. O paciente também ele quer ganhar alguma coisa. O que o paciente ganha eu tendo injetável dentro da clínica, tendo ultrassom dentro da clínica, tendo laser dentro da clínica? Uma comodidade e uma facilidade de fazer as coisas no local só. Eu ganho, o paciente ganha. Né? Porque antigamente o que tinha? Eu faço um pedido de ultrassom, o meu paciente ele vai fazer um ultrassom em algum lugar, vai marcar, vai lá, não sei quando, vai fazer, vai pegar o resultado, que demora talvez 2, 3 dias para ficar pronto, daí depois vai tentar marcar o retorno comigo para ele voltar. Olha o tempo que eu passo, às vezes, com alguma coisa que deveria ser objetivamente tratada. Hoje eu tenho essas facilidades dentro da clínica. Eu acho que quando você investe nisso, né? Você investe pensando em retorno, mas tu investe pensando na qualidade, na resolutividade e objetividade que você vai ter no tratamento. E isso daí eu acho que todo médico deve fazer, né? Não é só quem tá já estruturado, mas eu acho que o médico ele deve começar a pensar nisso. Se ele estiver saindo da residência médica, não importa a especialidade que ele tá fazendo, trabalhar com procedimentos é muito mais rentável para ele, porque vai agregar na consulta dele, o ticket dele vai aumentar também, mas trabalhar de uma forma séria, né? Hoje a gente acaba fazendo estratégias para você tentar otimizar o teu tempo, otimizar o tempo da paciente, você fazer com que esse teu tempo otimizado, ele não te custe, porque tu imagina assim, um plano de saúde pagando R$62. Eu até falo assim, eu brinco. Quando eu saí do plano de saúde, as pacientes falavam assim, nossa, eu te amava, não te amo mais. Mas por que você me ama? Porque você me amava pelo plano, então. Não é porque então você me amava pelo plano. E tá tudo bem, né? E hoje, eu vejo que, assim, existem pessoas, e aqui eu não tô dizendo que, o paciente tem plano de saúde, ele tem que ir, e eu tô falando mal. Não, tá tudo bem, tudo lindo. Ele tem que entender o que é o meu negócio, porque quem manda dentro do meu negócio sou eu, como eu vou estruturar sou eu. Ele tem plano de saúde, se ele quiser utilizar o plano de saúde, perfeito. Mas tinham 3 perfis de paciente. Tem o paciente que tem o plano de saúde e depois que você sai, ele não vai mais. Então, assim, você era uma opção porque você estava no plano, né? Tem o paciente que sai do plano de saúde, ele não te ama mais, aliás, ele volta contigo, mas é um paciente que às vezes ele não tem condição mesmo, ele precisa fazer pelo plano de saúde, o plano de saúde é a válvula de escape dele. E tem o paciente que tem o plano de saúde e independente do plano de saúde, ele vai vir com você, né? Hoje eu tenho esse perfil de paciente que independentemente de ter plano ou não, ele vem comigo. E talvez seja o desejo que você gere nele, talvez seja a autoridade que você tem em relação à resolutividade. Porque se você paga uma consulta para mim tendo plano de saúde e eu não resolvo, tu não vai voltar a pagar para mim de novo tendo plano de saúde. E o André, ele falou uma coisa muito certa, e isso daqui eu sempre fiz também. Eu tenho plano de saúde desde sempre, mas todas as consultas eu sempre paguei. Eu nunca fiz consulta pelo plano de saúde. Por quê? Porque eu sou riquinho? Não. Porque eu exatamente posso escolher o médico que eu quero ir, o profissional que eu quero ir, o fisioterapeuta, não importa. Eu escolho quem eu quero ir. Se você escolhe quem você quer ir, você paga pelo aquilo, né? E eu sempre paguei por isso. Porque eu vejo a minha cabeça hoje, né? Já há algum tempo, não hoje, mas ela me faz reconhecer quem sai buscar aquilo para poder resolver o teu problema. E não é barato, né? Não é barato. A gente gasta 100, 200, 300 mil por ano em passagem aérea, em hotel, em cursos, em mentorias, né? Em comprando uma coisa ou outra. Então, assim, eu falo para elas que vocês estão pagando para eu poder ir buscar o conhecimento. E a gente faz uma troca, né? Eu devolvo para você isso. Mas o conhecimento tem um custo, né? Exatamente. Até falando em relação a custos e realmente, aí falando sobre precificação que a gente tá falando, aquele caso que aconteceu agora, essa semana, do menino do rapaz que faleceu por causa daquela aplicação Fenol. Sabe aquele que deixa o rosto? Fenol? Deixa o rosto. De fenol. Isso. Eu conversando com meu primo, tem um médico aqui que parece que aplica, eu não sei direito, né? E disse que é um valor bem significante, não sei quanto. Mas que esse menino foi lá e pegou uma menina que fez um curso online e pagou 4.500. Então, online, é o EAD. É o EAD, né? É o EAD que nós estávamos falando. Mas só pela precificação ali, eu já teria medo, né? Então, queira ou não, teve uma outra situação lá que
uma empresa deu um orçamento, era um orçamento muito barato, outra deu muito caro, e eu fiquei, meu Deus, por que essa dá X valor e por que essa tá dando outro valor, né? Eu acho que isso daí é brincar com a nossa inteligência, né? A pessoa que ela consegue discernir, ela entende que quando você quer qualidade, vamos pensar assim, atender plano de saúde. Eu atendendo o plano de saúde hoje. Não vou falar de novo, porque eu tenho muitos amigos que são presidentes do plano dele, depois eles vão ficar olhando meio e falar assim, virou estrelinha. Mas se você for pensar, vamos colocar uma média, não sei se tá isso. Certo. R$62 a consulta pelo plano de saúde. Se eu atender pelo plano de saúde, é uma opção minha. Se eu quiser atender pelo plano, cobrar R$62 é uma opção minha. Aí o plano, ele exige que você dê um retorno. Então, já divida pela metade. Então, a tua consulta em tese está custando R$31. Aí eu tenho uma pastinha que eu dou para minha paciente que custa R$9,90 cada pastinha. Aí eu tenho uma folha que custa R$1,90 cada folha. E eu não dou uma folha, né? Sim. Então, se você for ver, você está vendendo ou você está dando o teu conhecimento? Você está gastando 300 mil por ano para você dar o teu conhecimento? As contas não fecham. Porque eu tenho funcionário, porque eu tenho luz, porque eu tenho água, eu tenho telefone, eu tenho tudo. Hoje eu tenho manutenção de tudo dentro da clínica. Né? Então, são contas que não fecham. E quando você sai disso, é porque realmente se torna insustentável. Se eu atender 10 pacientes pelo plano de saúde, né, e elas sabem, isso daqui eu falo abertamente, eu nunca tive distinção. Enquanto eu atendia plano de saúde, eu dedicava o mesmo tempo do plano de saúde para o paciente particular. Porque se eu estou no plano de saúde, é uma opção minha. Certo. Se eu não quero... e se eu quero atender em 5 minutos, primeiro que é uma medicina rasa, de você atender em 5 minutos. De você só pedir exame, não deixar o teu paciente falar, sair correndo, a receita tá pronta, isso é uma medicina rasa. Se você quer fazer uma medicina de precisão, uma medicina de alfaiataria, que é para você isso, super personalizada, você precisa de tempo para conversar com o teu paciente. Então, essa transição minha foi, meu paciente de plano de saúde, eu tinha 40 minutos para atender. E meu paciente particular, eu também tinha 40 minutos para atender. Depois que eu fiz a transição, hoje eu tenho uma consulta que começa e ela vai ter 1 hora lá para falar, porque infelizmente ela também paga pela hora, né? Dentro do meu negócio, por mais que ela pague pelo meu conhecimento, ela tem 1 hora para adquirir o meu conhecimento. E no plano de saúde isso daí não acontecia, né? O que eu atendia 10 pacientes, hoje eu atendo uma paciente, que seria mais ou menos o equivalente de eu atender 10 do plano de saúde, né? Então, a qualidade... Isso daqui significa que eu tô ganhando a mesma coisa? Eu tô ganhando muito mais com o paciente. Porque eu tô evitando de gastar luz, espéculo, material, insumo, com 9. Tô gastando com uma só, né? E eu consigo dar um atendimento melhor. Daqueles 20 e poucos pacientes que eu atendia antigamente, hoje minha agenda ela tá super enxuta. Hoje eu atendo 3 pacientes pela manhã e 4 pacientes pela tarde. E agora o meu próximo objetivo, porque eu tô fazendo nutrologia também, é tentar fazer 3 de manhã e 3 de tarde. Pronto, 6 pacientes para mim tá ótimo. Por quê? Porque aquele negócio de você ficar pensando só no dinheiro, o dinheiro ele é uma consequência, né? Adoro coisa cara, compro coisa cara, gosto de carro, gosto de casa, gosto de viajar. Importante? Com toda certeza. Eu acho que isso daí é fundamental, né? Faz parte da tua higiene mental. Como que você ganha esse dinheiro que é o interessante, né? Você tá fazendo o certo ou você tá fazendo, sei lá, super indicando coisas, super indicando cirurgia, super indicando procedimento, super indicando terapia injetável. Não, terapia injetável hoje é uma moda, né? Terapia injetável existe desde muito tempo, desde sempre quase. O problema é que você cria nomes comerciais para as coisas, pra tipo vender. Chip da beleza, né? Eu até falo assim, já pensou se existir chip da beleza? Com a facilidade que a gente tem de comprar essas coisas, quantos eu não teria implantado em mim? Vários, né? Se existisse uma fórmula milagrosa da imunidade, se existisse, mas eu quero, hoje, emagrecimento, né? Eu tava falando com a Cris. Emagrecimento, hoje as pessoas querem ser emagrecidas, elas não querem emagrecer. Né? Tem coisas que eu não posso fazer por você. Diferente, né? Meu alinhamento com a paciente ele é muito centrado. Elas sabem, né? Elas vão escutar, elas vão ver esse podcast, elas sabem. Tem coisas que, se você vier aqui, eu vou dar o meu melhor.
Tudo que eu aprendi até hoje, eu vou dar o meu melhor para montar a estratégia por você. Mas acredite, eu não posso me alimentar por você, gerenciar estresse por você, não posso fazer exercício físico, eu não posso dormir por você. Que são pilares fundamentais para que você tenha uma qualidade de vida, né? O resto eu até posso tentar fazer por você, mas coisas que são, que é única e exclusivamente você fazer por você, eu não consigo. Olha só. Falando um pouco agora, que nem tu falou, ó, e é estudar, além de continuar, mentoria, estudar, como que faz para gerenciar tudo isso? Hoje você, a gestão financeira ali, os custos operacionais da clínica, então vocês estão em 4 sócios? 3 sócios. Vocês dividem a gestão do consultório, como é que faz a parte dessa gestão? De também fazer fazer a gestão da tua agenda, né, do teu atendimento, mas também fazer a gestão ali da clínica em si. Como é que é feito? Então, eu cheguei naquele momento, é o momento sonhado, o plantio lá de trás, tentando sempre olhar e prospectar o teu futuro. Como que você quer? Você quer uma empresa que ela não dependa ativamente de você, né? Porque o médico, enquanto ele é ativo, ele tem renda ativa. E ele vai ter renda passiva quando? Se ele parar de trabalhar, ele vai ter renda passiva? Se ele não investiu em nada? Não vai conseguir ter, né? Então, eu tenho que entender que eu sou autônomo, eu preciso estruturar. Então, hoje, quando eu saio, viajar atrás de curto, quando eu vou viajar porque eu vou para algum evento, quando eu vou viajar de férias, por lazer, não importa, eu tenho uma equipe que está trabalhando e meu consultório, a minha clínica, está sendo movido. Então, eu consigo ter rendas passivas, né, em relação a isso. Como a gente tem a sala dos injetáveis, o paciente que ele se beneficia de uma medicação injetável, ou porque não absorve, ou porque não tolera, ou porque só tem injetável mesmo, rodando, né? A gente tem laser lá dentro, que tem pessoas treinadas para poder fazer o laser lá dentro. Então, ele tá rodando também. Obviamente que sempre tem uma colega dentro, uma sócia médica que vai estar lá dentro para poder supervisionar caso aconteça alguma coisa. A gente não tem... a gente nunca deixa a clínica desguarnecida de um médico lá dentro. Por mais que a gente tenha uma estrutura toda lá, né? Para zelar para o nosso paciente, a gente nunca deixa desestruturada sem um médico lá dentro para isso. Então, eu tenho a Vilmarise, que faz a parte administrativa lá, que ela já foi pega, ela foi secretária de saúde em Chopinzinho 20 anos. Daí, quando ela saiu, eu falei assim, vem pra cá. Peguei ela, aí a gente começou a trabalhar junto. A Vilmarise é uma pessoa, assim, fantástica. A gente tem reuniões financeiras a cada 15 dias para prestação de contas, para saber como é que tá o nosso índice, como é que estão nossas métricas. Eu tenho uma enfermeira que chama Monize. A Monize, ela faz toda essa parte de agendamento dos meus pacientes, de recall dos meus pacientes, de conversar com eles. Então, é ela que dá todo esse suporte, né? Eu tenho um marketing super bem estruturado, que é de São Paulo, que já está comigo já faz quase 5 anos, que fez toda a parte de Instagram para gerar minha autoridade, para gerar minha conectividade com os meus pacientes saberem quem eu sou. Eu tenho toda uma automação no meu Instagram para quando o paciente ele dá um gatilho, essa automação já chama ele na parte de robô mostrando o que é que eu trabalho, ele já clica, ele já vem para o atendimento humano dentro da clínica, ele já é convertido para isso para aquilo que ele precisa. Então são elos que a gente aprende a ligar com o desenrolar das coisas. E a Cris está aqui, a gente sabe que a gente pegou muito isso daí na mentoria. Hoje a gente tem um grupo que a gente paga para estar lá dentro, né? Super caro que a gente paga para estar lá dentro. Mas é um super caro que ele se torna super barato quando você olha para tudo isso que você aprendeu e que você está colhendo, né? São pessoas que estão anos-luz na tua frente. E como o André, eu falo assim no outro podcast também, eu falei, eu sempre falo dele. Por quê? Porque ele fala assim, aprendam a sentar na mesa, sentem na mesa certa, né? Tu não pode ser o mais inteligente da mesa, de preferência seja o mais burro da mesa, porque senão você só vai somar com os outros e ninguém vai somar com você. Vai ficar sempre naquela, achando que a tua mentalidade é que é a certa. Mas se você sentar numa mesa onde tem pessoas mais inteligentes e não importa qual é a área, em várias, aproveita essa oportunidade porque o teu cavalinho selado tá ali. Monta nele e vai. Às vezes, numa mesa dessa, você entra com um CPF, você entra com um CPF e sai com um CNPJ. Né? Onde a gente estrutura essas coisas. Então, hoje eu tenho uma equipe muito forte por trás, que me deixa muito tranquilo, que faz toda essa parte de gestão.
que consegue fazer todas as métricas, consegue fazer o DRE, consegue me prestar contas. A gente tem reuniões mensais sobre isso, né? Quando a gente precisa, vamos fazer uma reforma aqui, sentam os 3 sócios, conversam sobre isso, e a gente brigou muito no começo. Nós temos perfis, eu e a Fernanda, a gente tem um perfil muito igual. Por mais que eu seja muito mais comunicador e muito mais analítico, ela é muito mais executora em relação a isso, a gente tem um perfil. Então, assim, pessoas muito próximas, às vezes elas soltam faíscas quando estão perto, né? Mas a gente tem uma parceria, assim, uma confidencialidade muito grande quando a gente fala do nosso serviço. E a Dai é a pessoa que ela é a apaziguadora das coisas. É uma pessoa que ela vê, que ela enxerga as oportunidades também. Então, hoje, a gente tem 3 pessoas que, quando sentaram e falaram assim, os únicos que não podem brigar dentro de uma empresa da empresa somos nós, os únicos que não podem ficar de cara fechada somos nós. Pessoas são substituíveis, obviamente, né? A gente sabe que pessoas são substituíveis. Se a pessoa ela não estiver bem ali, ela vai querer sair. Se ela achar alguma coisa melhor, ela vai querer sair, né? A única coisa que eu sempre digo na hora de contratar, na hora de demitir alguém, é que você não pode simplesmente chegar então assim, William, não gostei de você e vai embora. Pera um pouquinho, o que aconteceu? Você precisa falar que você tem alguma coisa que não está sendo legal para dar para essa paciente uma oportunidade dela mudar. Para esse funcionário, perdão, para esse colaborador. Assim como o colaborador não pode chegar para você do nada e falar assim, tô saindo porque eu não gostei de você, né? Porque eu não consigo estruturar alguém para aquele lugar dele numa pancada. Né? Então esse negócio do aviso prévio, ele é interessante, né? Ele é interessante. É literalmente a estrutura de uma empresa. Uma clínica é uma empresa, nós não podemos negar isso. Não pode. Porque você tem que ter o administrador, né? A pessoa que faz a parte administrativa, a parte do financeiro, a pessoa que... Você tem uma estrutura do marketing, a contábil, literalmente tem as a duas secretárias ali na frente, né? Tem alguém a Aloma, que fica com toda a parte de processos, tem a Michelle que fica com a parte de encantamento e receptividade, de recepção desse paciente. Tem a Marlete, que é a nossa zeladora, que é a nossa menininha do café, que a gente brinca, né? Ela foi minha tata, trabalhou na minha casa, a gente trouxe ela para ali. Tem a Samila, hoje, que é uma das técnicas de enfermagem que também faz essa parte de agendas da doutora Fernanda, da doutora Dayana. Tem a Tainara hoje, que começou lá também na clínica. Então, assim, a gente tem uma equipe por trás que faz as coisas andarem. E, claro, a gente sabe que se a gente não investe em nada, a gente não tem colheita de nada. A gente investe em marketing. Meu marketing é daqui, da Fernanda é de São Paulo. Aliás, meu marketing é de São Paulo, da Fernanda é de São Paulo também. Da Dai é daqui de perto. A clínica tem o João como marketing. Então, assim, a gente tem pessoas estratégicas em relação a tudo aquilo que a gente precisa. E é você olhar estrategicamente para o teu negócio, né? Falando um pouco do João ali, aproveitando esse gancho sobre por que o médico tem que estar na rede social gerando conteúdo. Por que você criou essa necessidade? Não. Por que você viu o que fez você ir para as redes sociais? Porque se a gente olhar o médico lá atrás, era literalmente aquele do jaleco, branco, fica sentado atrás da mesa esperando o paciente. Hoje não. Hoje, meu filho, tu tem que mostrar por que você é especialista naquilo, né? Eu acho que a rede social, ela para mim, ela tem uma funcionalidade muito grande. Ela consegue atingir um público que talvez não tenha condições de chegar no meu consultório. Financeiramente, às vezes porque é de longe. Acho que essa informação, né, a educação em saúde, ela desde sempre foi muito interessante. Nós temos evoluções e temos booms de tecnologias. Rede social, antigamente Orkut, depois Facebook, agora Instagram, TikTok, né, YouTube. Cada uma com as suas particularidades de como que você vai passar esse conhecimento, mas as pessoas, elas se beneficiam muito de um conhecimento que ele é gratuito, né, porque você vai lá e você expõe exatamente que talvez aquilo que você faça com o teu paciente dentro do teu consultório, obviamente que de uma forma um pouco mais limitada, né, porque existe um tempo para você poder fazer aquela informação, trazer aquela informação, mas talvez seja uma informação que faça com que a paciente ela se mexa, que ela saia da zona de conforto e ela saiba que existem coisas que ela possa fazer, tanto por ela quanto pelos familiares. E como o meu público é um público mais de meninas mais experientes, digamos assim, né? Das minhas meninas menopausadas que eu falo, a mulher,
mais madura, ela tá começando a entrar pro Instagram agora. O meu público é muito mais de Facebook, se eu for pensar, né? O público nosso aqui. Claro que o público de São Paulo, de outras regiões, talvez essa mulher mais madura ela já esteja ali no Instagram. Mas ainda aqui no interior do Paraná nosso, essa mulher, que é o meu perfil de menopausa, ela tá muito mais no Facebook. E aí também eu preciso olhar isso daí como uma estratégia. Como que eu vou alcançar ela na comunicação? Eu preciso olhar para lá. Antigamente a gente fazia rádio, né? Hoje a gente faz Instagram. Antigamente a gente fazia TV aqui, ainda se faz TV aqui. Mas talvez a TV não seja para aquele público que eu quero dentro da minha clínica, né? O público de SOP, o público de endometriose, o público de climatério e menopausa, que eu não consigo trazer a informação, o tempo suficiente para trazer a informação. E se for para gastar sem eu ter um retorno, também não me adianta, né? Então, mais fácil você ser conhecido, gerar autoridade no teu Instagram de uma forma que é gratuita para quem não consegue chegar ali, e quem consegue chegar ali também ele vai estar sabendo disso. Falando um pouquinho mais agora de investimento, porque tudo isso é investimento educacional, aí trazendo aquela parte, porque você está saindo dentro da tua clínica para colher mais conhecimento, né? Então teve que ter aquele investimento, mas você trouxe um ponto também que é muito importante, você é autônomo. Queira ou não, você tem que estar lá também para gerar a receita. Se o Rafael não estiver lá, parar de ir lá, parou de gerar receita ao mesmo tempo, porque tem todas aquelas bases, mas porque tem o Rafael lá, né? Como que o médico, né? Nós também falamos assim, o médico não tem, dentro da formação, não tem nada de educação financeira, não tem nada de gestão comercial, empresarial e nada, né? Como que você tem buscado essas informações, esse conhecimento? Você investe, não atua na área de investimento? Tu sabe que foi uma coisa que passou muito tempo, né? Eu comecei muito tarde a fazer investimento. Eu pensei muito tarde em fazer gestão, pensei muito tarde em fazer investimento, mas se você não começa, né? Tu não pode dizer também que nunca pode ser tarde. Você começa e pronto, as coisas andam. Mas em tudo eu acho que você tem que estudar um pouco do que você vai fazer, porque a gente sabe que dinheiro para conseguir também ele é suado, ele é sofrido. Se você investe em coisas que também não vão te dar retorno, também não é legal, né? Todo mundo que tem dinheiro e que vai comprar alguma coisa, ele pensa nisso como um investimento. Seja hoje a gente colocar no banco e fazer juro composto para ver quanto que você vai ter lá daqui não sei quantos anos, seja você colocar numa previdência, seja você colocar na bolsa de valores, né? Você tem que ver qual é o teu estômago para isso. Bolsa de valores, a Cris, minha namorada, ela começou agora a me ensinar um pouquinho de bolsa de valores, né? E aí, a esposa. Não, tá ali, gente, tá ali, ela tá, ó, mega, eu falei assim, nossa senhora, né? Nosso casamento não vai ser um investimento, obviamente, mas a gente pode investir junto, né? A gente pode investir junto. Quer dizer, vai ser um investimento, mas vai ser de investimento de corações, amores, florzinhas, essas coisas, né? E ela não tá precisando ainda me dar progesterona. Progesterona, quando o homem toma progesterona, o homem não toma progesterona, né? Daí teve uma colega nossa que deu progesterona no marido dela e falou assim, o que aconteceu com ele? Começou a me dar flores e chorar. Então, assim, progesterona é uma coisa interessante pra dar pro homem quando ele tá muito bruto, né? Mas dá pro João. Dá pro João. Vamos tirar a testa do João e vamos dar progesterona pra ele. Essa questão de investimento no mundo dos negócios, essa parte não é a minha praia, né? Então, eu tenho uma gerente no banco que ela é a minha base sólida quando eu preciso, né? E ela tem, graças a Deus, ela não tem esse lado de assim, óbvio, ela precisa ganhar com isso, o banco precisa ganhar com isso, mas ela consegue me mostrar. E daí, se eu decidi por mim, não decidi por ela fazer alguma coisa, né? Então eu coloco o dinheirinho lá, porque a gente tem que pensar que uma hora ou outra, né? A gente vai começar a tremer as bases, começou a perder músculo, a gente fica careca e vai chegar, é fase natural. Certo. A grande pergunta que eu lanço e para todos hoje que estão formando é: até que momento que você quer trabalhar ativamente na tua vida e quando que você quer, a partir disso, viver de uma renda passiva, né? Para que isso tenha uma resposta, e a resposta é você que vai dar para ela, eu quero trabalhar até os 50 anos, formei agora, eu quero trabalhar até os 50 anos.
Como que eu vou fazer para ter uma renda passiva? Eu vou investir? Eu vou investir em juro composto? Eu vou investir em letras de crédito? O que que eu vou fazer para isso? E para você saber o que você vai fazer para isso, você vai ter que estudar. Você vai ter que estudar gestão, você vai ter que estudar investimento. Infelizmente, né? Ou felizmente, infelizmente para quem não gosta, mas felizmente, né? Até para você saber planejar a tua vida no futuro, né? A gente diz que a gente não planeja a vida, porque a vida a gente não sabe quando é que vai acabar, né? Mas são coisas que esses anos de trabalhar tanto me deram, que foi, vou tentar guardar muito menos dinheiro e vou tentar muito mais viver de experiências. Hoje, então, eu viajo. Hoje se estiver aqui para um restaurante e pagar um pouco mais num prato, sim, eu vou porque é uma experiência. Se eu tiver que beber um vinho, eu vou, não vou deixar guardado. Se eu comprar um jogo de talher bonito, eu vou utilizar, não vou deixar guardado. Porque o que acontecia, né, com os nossos avós? Nossa, aquela prataria lá, assim, sempre ficou guardada. Quando que ela usou? Nunca. Morreu sem usar, né? Então, hoje não dá para isso. Você tem que viver... A vida foi feita para viver de experiências. Mas o conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo do tempo, a gente pode olhar para esse lado sim, ou olhar para esse lado não, né? Sofrer, todo mundo vai sofrer, né? Certo. Você pode bem sofrer, você pode mal sofrer, né? Aquele negócio de você plantar. Você tá plantando, e a nossa vida a gente anda em círculos, né? A gente não anda numa reta. Hoje a gente saiu daqui do ponto de partida, nosso bolso tá furado, tá cheio de semente. Então você vem plantando ele, quando você chegar no começo desse círculo vai ser o momento da tua colheita de novo. Então é aquilo lá, plante bem, colha bem. Colha bem. Tu entrou em vários pontos interessantes na parte do investimento ali, que o que alguns estudos apontam, né? Você ganhar bem não é garantia de que você vai ter renda futura, renda passiva, né? Todo mundo pensa, pô, se eu ganhar 10 mil, 15 mil, 20 mil no mês, eu vou estar bem. Não, porque os teus gostos mudam. Aumenta também. Então, essa é a importância de investir. E tem alguns estudos que apontam que o nível de endividamento dentro dos médicos é muito grande por causa disso, porque muitos não estavam preparados também pelaquela receita que começou a cair do nada, certo? E entendeu que, opa, eu tenho essa receita, agora eu posso fazer isso, né? E não pensar... E por isso que também a gente pega muitos médicos que não souberam lidar com isso e que hoje já estão com seus 50, 60 e ainda estão trabalhando literalmente ativo, porque não pensaram que, opa, vai ter uma hora que eu vou ter que tirar o pé, mas para mim tirar o pé, eu preciso ter criado, né, aquele pé de meia lá atrás, né? Então essa é muito importante. Levando aqui para o final já, Rafa, lições aprendidas, né? Se você pudesse passar agora lições de tudo isso que a gente conversou para quem está saindo agora lá, entrando na residência, de por que não ficar só no plantão, por que abrir uma clínica, assim, se você pudesse trazer uma lição para esse pessoal aí, para esses novos médicos. Acho que pensar fora da caixa, né? A gente não pode... A gente sempre... Vamos tentar melhorar. A busca da felicidade, né? O que é a felicidade? Para quem faz medicina, ou pelo menos para quem sonha. A felicidade eu quero fazer medicina, passei na faculdade, nossa, passei na faculdade. Qual que é a próxima felicidade? A próxima felicidade é eu ir lá para a residência, fazer minha especialização. Beleza, qual que é a próxima felicidade? A próxima felicidade é eu ir ganhar dinheiro. Qual que é a próxima felicidade, né? Você veja que a gente sempre está buscando uma felicidade, né? E a felicidade, ela tem que ser vivida nesse momento. O amor, ele tem que ser entendido que o amor é meu. Eu preciso me amar para isso. Quando você tá se amando, quando você vê que pequenas coisas te fazem feliz, te fazem você ter talvez uma empatia maior, você vai buscar o teu conhecimento para você dar o teu conhecimento para esse paciente, você vai cobrar o que vai cobrar, né? É você planejar a estratégia que você vai utilizar para chegar naquilo que você quer, né? Pense na tua especialidade e olhe lá para frente. Eu vou fazer cirurgia do trauma, mas você vai se ver operando lá com 50, 60 anos? Faça dermatologia, mas eu não quero tratar só de beleza, eu quero tratar de doença. Você consegue fazer isso, né? Escolha de uma forma mais assertiva, comunique-se de uma forma assertiva, tenha uma escuta mais ativa quando você sentar na mesa certa com pessoas que sabem mais do que você. Não dá pra gente tentar ser o detentor do conhecimento e aquele, graças a Deus, endeusamento do médico já caiu por terra há muito tempo, né? Seja uma pessoa que olhe para o paciente de uma forma mais humana, mais holística, mais integrativa.
Integre corpo, alma, coração, fale sobre exercício físico, crie banco de músculos nos pacientes, fale sobre alimentação, né? Controle pilares de qualidade de vida, porque o teu paciente hoje, nós queremos ter uma vida muito mais longeva, né? Mas que seja uma vida muito sadia. Então, planejem, pensem. Acho que isso daí a gente tá vendo que cada vez mais tem escolas sendo abertas, né? Hoje a gente tem que entender também que quando a gente vem, eu fiz uma faculdade privada também. A privada ela tem um olhar diferente para a pública. Tudo bem que o nosso paciente ele não vai lá pegar no nosso diploma, não vai lá ver assim, deixa eu ver onde que você formou, né? Ele não vê isso, né? Por quê? Porque quem faz a faculdade é você. Então, dedique-se, né? Não deixe as pessoas, não se diminua para caber dentro da expectativa de ninguém, não deixe a tua luz nem ofuscar, mas também não deixe ela deixar de brilhar porque tem alguém sendo ofuscado por ela. Alguém precise estar sendo ofuscado que coloque um óculos de sol e pronto, só brilhe. Bacana. E um recadinho, tema, algo que você queira abordar agora, vou deixar esse espaço mais livre para o seu público, com quem você atende, aí você pode falar com mais autoridade do que eu, né? Que você queira trazer para eles abordar aí pra gente. Acho que do meu público, elas... a gente sempre tem eu sou sempre muito aberto com elas, né? Eu sempre falo muito com elas, eu trago lá no Instagram para elas todas as informações que estão mais modernas, que estão chegando, né? A gente acaba criando um elo, um vínculo muito grande, e eu sempre falo que as pacientes, elas chegam como pacientes e elas acabam saindo com um vínculo muito maior. Tenho pacientes que chegam simplesmente para chegar lá e conversar. Acho que quando eu chego nisso, daí eu vejo que o meu atendimento está sendo completo e elas sabem muito bem disso daí. Quero agradecer muito pelo convite que você fez, espero que tenha sido uma tarde agradável, né? Por mais que a gente tenha demorado para chegar, né? Eu não consegui achar dentro de Pato Branco onde é que era o lugar. Minha clínica a 300 metros daqui, eu não consegui achar. O GPS botou, a gente foi andar. Nossa, mas como que esse GPS... Ele falou áudio, mas áudio aqui... Daí eu falei, é ali. Voltei. Daí eu não consegui chegar. Mas quero agradecer muito, velho. Eu que agradeço, Rafael. Sensacional a conversa. Olha, de empresários que eu conversei, pessoas que eu conversei que são empreendedores e, vamos dizer assim, comércios tradicionais, eu tive muito mais conhecimento através de gestão agora contigo e com essas pessoas. A forma que você aborda, tem muito empresário que precisa ter uma aula contigo. Por isso eu falei, tu fez administração. Vou montar um negócio de gestão agora. Ser concorrente do André. O André que você cita, eu vou até anotar aqui, é André, como é que é o sobrenome dele? André Vinícius. André Vinícius. Ele é... O mentor? O nosso mentor, é Gineco. Mentor de... Ele é médico? É médico. A gente brinca assim, não dá pra falar, né? Do raio-x, não dá pra falar do raio-x. Não vou falar do raio-x dele. Não, a gente tem até umas brincadeiras ali, assim, mas o André é um cara assim, eu falo muito dele, porque... Até aqui desculpa te cortar, então uma dica, né? Pra quem tá se formando, alunos de medicina, outros também, pacientes, pra tem que olhar, tem que ver, porque assim, procurar. Ele tem uma... existem pessoas que vêm com um dom na vida, né? Até ele montou um podcast que chama DR Boa, né? Ele e a Kátia Damasceno. Então eles montaram esse DR Boa, que não é DR de discutir relacionamento, aliás, é uma DR de discutir relacionamento, né? Não é DR de doutor. Né? E eles trazem vários convidados assim para falar, não é para falar de medicina, se bem que entra lá, mas falar de vida. E o André, eu conheci ele através eu fiz um curso, eu falei assim, olha, sabe que, nossa, eu queria chegar, eu queria ser amigo desse cara. Eu ia tentar ser que nem ele. Como é que eu faço pra ser que nem ele? Eu aqui no interior do Paraná, ele é um médico lá da Paraíba, e, nossa, trilhou um caminho de sucesso absurdo e tava atendendo em São Paulo. Eu falei assim, vou comprar a amizade dele. Como que eu comprei a amizade? Eu até falei pra ele esse atrás, tive que comprar a amizade tua pra poder chegar perto de você, né? Na pandemia, ele lançou o primeiro curso dele, que foi de SOP, de Síndrome do Ovário Policístico, né? Protocolo SOP. Ele e o Dr. Sérgio Cabral. Aí eu comprei o curso. Fiz o curso, mas era um curso gravado. Aí depois ele fez um curso de endometriose, método AV. Comprei o curso. Aí eu me inscrevi para fazer um curso de implantes hormonais e eu vi que era ele o professor. Eu falei assim, pronto, cheguei até ele. Eu cheguei, tirei uma foto com ele, e daí ele montou a mentoria, daí a gente conversava por Instagram, nananana. Hoje a gente tem uma relação, assim, absurda. Absurda. Tipo, uma relação de irmãos, assim, né?
E aí eu até brinquei, eu comprei a tua amizade, hoje você me transforma num cara totalmente diferente. Porque eu falei assim, puta, André, eu queria parar de atender plano, eu queria parar disso, eu queria parar daquilo. Ele falou assim, você vai parar. Eu queria parar de operar, você vai parar. Então, tudo que o André faz, a gente sempre brinca, né? Ele olha lá na frente e ele costura muito bem isso. Eu vou parar porque ele tá me dando alguma coisa? Obviamente que não, né? Ele me cobra a mentoria, assim como ele cobra a mentoria da Cris. Em relação a dinheiro, ele é muito bem resolvido. Mas o conhecimento, a autoridade, a postura, né? Como você se posicionou, é uma coisa assim surreal. E cada vez mais a gente tá muito mais próximo, né? Então, ele é além de mentor, é um amigo, um irmão, assim, uma pessoa que é um ícone. Se você for olhar ele nas redes sociais, você vai ver essa facilidade de comunicação que ele tem para poder passar em relação a isso. Parece uma brincadeira quando ele tá falando. É maravilhoso. Então, eu falo muito dele por isso. Bacana. Vou procurar as redes sociais deles. E, bom, para finalizar, deixa a tua rede social, o nome da tua clínica, endereço, como que encontra o Rafael? Aí, mais fácil no Instagram lá, né? Rafa Lazarotto, né? @Rafa Lazarotto. Mas a nossa clínica é aqui em Patos, chama Netari Saúde Feminina, né? E é onde tem eu, doutora Fernanda, doutora Dayana e toda uma equipe maravilhosa que com certeza, se vocês precisarem, vai suprir muito bem as necessidades. A gente vai atender vocês com todo carinho, com toda a maestria, com toda a destreza que a gente precisa enquanto médicos. Né? Existem muitos outros profissionais, muitas outras clínicas lindas, maravilhosas aqui também, né? Não é um bairrismo, não é dizendo que nós somos os melhores, mas assim, com certeza absoluta, eu, né, como dono, tenho que considerar a melhor clínica que tem aqui, e as pacientes que chegam lá, elas têm esse grande diferencial que, de novo, ser um bom médico, isso daí é uma obrigação, né? Certo. Mas o entregável que você tem ali para você entender qual que é a diferença de preço e de valor, você consegue observar quando você entra dentro. Show de bola. Mais uma vez, Rafael, muito obrigado por liberar esse tempinho teu aí, precioso para nós aqui. Foi sensacional essa conversa, aprendi muito com você. Sim. E espero voltar aqui. Bora, quando quiser. Trazer aí sócias também, fazer uma conversa com os sócios. Uma roda, né? Uma rodinha de conversa, vai ser sensacional. A gente vê assim, quanto cada vez está formando mais médico, e queira ou não, para eles se tornarem também um diferencial, eles vão ter que se capacitar mais nessa parte de gestão e tudo mais. Não vai poder ficar só naquele mundinho pela quantidade de médico que está vindo para o mercado, e tem que ter esse diferencial, e você mostra o diferencial que você é, por isso que você tem todo esse sucesso. Então, meus parabéns e mais uma vez, muito obrigado, Rafael. Obrigado, meu querido. Valeu.